paz do Senhor, querido professor, nós estamos aqui para mais uma vez falarmos a respeito das nossas lições de EBD. Estamos falando da lição Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia, e nós queremos que a sua escola bíblica seja relevante, seja eficaz e, claro, com o propósito que nós estamos tendo nesse trimestre, de abençoar a sua família, abençoar o seu lar. A aula que nós vamos ver hoje é a lição de número 5, Entre na Guerra Espiritual pelo Seu Lar, aprendendo com a família da mulher cananeia. O texto-chave está lá em Mateus 15, 22, que diz: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E é claro, nós sempre indicamos que em sala de aula, você, professor, faça a leitura bíblica, que está em Mateus 15, do 21 ao 28, mas também nos seus estudos não esqueça de conferir as passagens paralelas. Nesse caso, nós temos lá em Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30, tem também a mesma história contada daí pelo evangelista Marcos e sempre tem algumas preciosidades diferentes que podem aí enriquecer e edificar ainda mais a sua aula. Na introdução, eu gostaria de destacar aqui duas frases dessa introdução, professor. A primeira é a frase inicial que diz assim: a realidade de que estamos em guerra contra as forças malignas não podem ser negligenciadas. E aqui nós já entramos no assunto da lição, justamente para afirmar e falar das batalhas espirituais que existem ao redor de uma vida e de uma família. E não pode ser negligenciada, justamente pelo fato de que todas as áreas da nossa vida estão sendo atacadas e podem ser influenciadas pelas ações malignas. Então, como diz a nossa lição, entre na guerra espiritual. Existe essa batalha espiritual. Aqui na introdução, você, professor, enfatiza bem isso. Nós estamos sim em batalha espiritual. Nós precisamos aprender a identificar e aprender a guerrear esta batalha. E a última frase que nós colocamos ali na introdução fala justamente disso, que inúmeros problemas, dificuldades, situações negativas que chegam na nossa família são sim resultados da opressão maligna, são sim resultados dos ataques satânicos, e muitos cristãos muitas vezes estão negligentes, não conseguem identificar aquilo que está acontecendo de ruim na família como ação demoníaca. E nós vamos então, ao decorrer dessa lição, falar mais nisso. Mas não esqueça de já na introdução deixar bem claro que nós estamos em batalha no mundo espiritual e, claro, essa batalha ela reverbera e vem impactar todas as áreas de uma vida e de uma família. O ponto 1 diz então um pouco mais sobre essa mulher cananeia, e o 1.1 vai falar um pouco da origem, É interessante que a Bíblia ela vai trazer algumas expressões para essa mulher. Primeiro, vai dizer que Jesus estava na região de Tiro e Sidom, Sidom e Tiro, e essa mulher, que não era uma mulher judia, ela vai atrás de Jesus. Interessante que nós estamos falando aqui de uma mulher que é chamada de cananeia e também ela é chamada de uma mulher sírio-fenícia, o que evidencia claramente, e a proposta dos evangelistas era deixar bem claro, Jesus não estava no território judeu e Jesus encontrou uma mulher que não era judia. Eu faço questão de destacar aqui a respeito então do que a Bíblia vai trazer de informações sobre essa mulher. Primeiro, ela também é chamada nos evangelhos como uma mulher grega, o que provavelmente está atrelado à religião que ela se envolvia, e nós sabemos que é uma religião pagã, uma religião politeísta, vários deuses são adorados, e é claro, quando nós falamos dessa terra, dessa localidade especificamente, nós estamos falando de uma terra que historicamente tem uma ligação muito forte com o deus Baal. Se a gente se lembrar, a família de Jezabel lá atrás, ela procedia então desse território.
Então, destaca isso, professor, aqui no 1.1, quando vai falar dessa mulher. Ela é uma mulher que não é judia, consequentemente, os costumes, a tradição, a visão de mundo, a religião, a manifestação de fé, tudo é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados do povo de Deus. Eu quero destacar também uma frase ainda aqui no 1.1, que vai mostrar que esta mulher, e ela é usada como exemplo por isso, ela enfrentava uma grande batalha espiritual na sua família. Por mais que nós não sabemos se ela tinha um marido ou era casada ainda com esse marido, não sabemos se ela era viúva, não temos essas informações. Sabemos que ela tinha uma filha e a filha estava horrivelmente endemoniada. Que é interessante essa expressão também que a Bíblia vai nos trazer, né? Não basta dizer que ela estava endemoniada, ou seja, dentro dela tinha uma ninhada de demônios, mas faz questão de enfatizar e colocar esse adjetivo horrivelmente endemoniada para mostrar que o grau de atuação demoníaca dentro daquela família era terrível. E aqui, é claro, professor, você pode trazer muitos exemplos do que acontece com uma pessoa quando está endemoniada, né? E você pode usar a imaginação e incentivar os seus alunos a usar a imaginação para imaginar como que era essa casa, como que era esse ambiente. Imagine uma filha horrivelmente endemoniada, talvez quebrando tudo, talvez numa depressão profunda, quem sabe numa cama presa, amarrada, ou quem sabe com as mãos acorrentadas para assim tentarem contê-la. Enfim, nós podemos imaginar uma série aí de cenários quando há a opressão maligna. Uma moça toda suja, uma menina toda suja, uma menina, quem sabe, num canto jogado, enfim. Mas nós precisamos entender que havia ali uma manifestação terrível dos demônios e essa mãe decide entrar nessa batalha, essa mãe não se conforma e essa mãe vai procurar Jesus. E aí nós entramos no 1.2, que é justamente a busca dessa mãe por Jesus. O texto vai dizer que Jesus vai para essa região e fica bem claro que Jesus queria um pouco de tranquilidade, bem provável, para orar, orientar os seus discípulos que estavam com ele, porque lá onde Jesus geralmente estava, na Judéia, na Galiléia, Jesus estava muito conhecido. Consequentemente, nós sabemos que a multidão sempre estava ali cercando Jesus, querendo ver um milagre, querendo ver uma multiplicação, querendo ouvir alguns dos seus ensinamentos. E Marcos, ele vai dizer que chega um momento do ministério de Jesus, onde Jesus não conseguia nem parar para se alimentar, para comer. E claro, quando nós olhamos todos os evangelistas, nós vamos ver um Jesus que de vez em quando saía de madrugada, subia numa montanha, ia para um lugar retirado para orar. E bem provável que aconteceu também quando eles se retiraram para Tiro e Sidom, para buscar ali mais a presença do Pai. E o que nós precisamos também deixar bem claro é que essa mulher, quando ela fica sabendo que Jesus está na sua região, da onde ela vinha, da onde ela morava, ela então vai buscar Jesus. E o interessante é que ela começa literalmente, né, fazer um escândalo, chamar a atenção de todos. E quando nós vamos observando a reação de Jesus e dos discípulos, principalmente os discípulos, fica nítido que eles não queriam essa atenção que estavam tendo ali quando essa mulher ela começa a clamar. E depois, 1.3 vai falar um pouco dessa reação de Jesus, que é uma reação que choca, porque o texto começa dizendo que Jesus inicialmente fica em silêncio, não fala nada. Depois os discípulos chegam para Jesus dizendo, despede, porque vem causando um alvoroço. Jesus diz que não veio senão para os filhos de Israel, né? Primeiramente para os filhos de Israel. E daí quando essa mulher então se joga aos pés de Jesus e clama por ele, nós vamos ver então Jesus dando uma palavra aparentemente muito dura, dizendo, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O que é importante você, professor, destacar? Por mais que aparenta ser uma palavra muito dura de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele começa a observar a fé daquela mulher. E quando ela se prostra aos pés de Jesus ali, e Jesus fala uma palavra como essa, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos,
Ele está usando uma expressão para cachorrinho no diminutivo, o que diminui o impacto, porque chamar alguém de cachorro ou cadela é tão ruim nos dias de Jesus quanto é ruim nos dias de hoje. Mas ela toma posse daquilo para dar uma resposta de fé, encanta Jesus e ela sai com a sua bênção. Algo também que é importante você destacar nessa busca dessa mulher por Jesus, professor, é a maneira com que ela chama Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que ela usa uma expressão judaica, uma expressão de um judeu que realmente sabe da onde vai vir o Messias, é da linhagem de Davi. Não é normal uma mulher pagã, uma mulher que não é judia, uma pessoa que não é do círculo de Israel, estar falando isso. Alguns historiadores, eles acreditam que essa mulher estava, quem sabe, tentando se passar por uma judia. Eu não creio. Eu creio que ela sim já havia aberto o coração ali para Jesus e estava afirmando sim, de fato, o que ela acreditava. Tá? Enfim, o ponto 1, a mulher cananeia, vai então falar um pouco desse contexto. E aqui eu preciso, professor, que você enfatize isso. Jesus estava num lugar diferente, no meio dos gentios, no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, e lá esta mulher decide então manifestar a sua fé e colocar a sua fé em Jesus. O aplicando o texto desse ponto 1 diz: ainda temos oportunidade de buscar a ajuda em Deus para que o nosso lar seja restaurado. Não desperdice o privilégio de conhecer o Senhor da vida, em quem você tem buscado ajuda para enfrentar os problemas familiares. Ou seja, fica aí esse chamado para identificar os problemas, identificar onde tem atuações malignas e buscar a ajuda no Senhor. O ponto 2 vai falar justamente de uma pessoa inconformada com o caos, que é a realidade dessa mulher. E o 2.1 diz: não se acostumou com a opressão. Eu começo já nessa descrição dizendo que a opressão maligna é coisa séria. E essa mãe, ela não negligenciou a atuação maligna na sua casa, mas ela foi buscar uma solução. Nesse ponto, eu gostaria de destacar aqui, professor, uma frase que diz assim: não se acostume com seus filhos, tendo medo de viver, se isolando de todos, se autodepreciando ou se automutilando. Você precisa se posicionar e entrar na guerra por aqueles quem você ama. Aqui, professor, você precisa explorar bem essa ideia da conformação. Tem pessoas que estão tendo seu lar destruído e estão conformados com o caos. O casamento está uma porcaria, já há anos cada um dorme num quarto, é xingamento, é ofensas, é os filhos não conseguindo dormir, é um filho que só está na internet, preso no computador, só quer jogar o tempo inteiro, mas nós percebemos uma depressão. É uma família onde, quem sabe, os filhos estão automutilando, ou uma família onde alguém caiu no mundo da drogadição, o marido ou a esposa está no mundo das drogas, ou estão viciados em alguma coisa no mundo virtual. Ou seja, o caos está instalado, a família está se degradando, falta amor, falta respeito, falta harmonia. E muitas vezes tem pessoas que acham que isso é normal. Só se for de acordo com o padrão do mundo. A mentalidade que não foi renovada de acordo com a palavra de Deus. Literalmente houve uma cauterização de mente. As pessoas acham que o caos é o padrão. Mas o padrão para a família precisa vir daquele que inventou, é o padrão de Deus. Então, é uma baita oportunidade para você, professor, orientar, ensinar e alertar os seus alunos a respeito dessa verdade, de não se conformar com uma família destruída, não se conformar com os filhos perdidos em amizades erradas ou um casamento apenas de fachada para dizer que está tudo bem. É preciso uma vida verdadeira, é preciso uma vida com essência de amor, de respeito, de paz, de alegria e lutar para corrigir aquilo que estava errado. Foi isso que essa mulher fez. Ela não aceitava ver a sua filha endemoniada, por isso ela foi buscar uma solução em Jesus.
O 2.2 vai falar justamente disso, teve discernimento sobre o que estava acontecendo na sua casa, e a primeira frase eu destaquei assim: ela sabia que o problema era espiritual, portanto a solução é buscada na pessoa certa. Ou seja, nessa parte da lição, professor, você entra em assuntos falando de falsas soluções. Muitas pessoas até identificam que a família não está bem, mas daí acha que pelo filho não estar bem, um presente, se o filho ganhar um presente, vai solucionar. O filho vai ganhar um jogo novo de videogames, vai solucionar. E falsas soluções muitas vezes são colocadas ali dentro da família e, digamos assim, camufla momentaneamente, mas depois o arrombo está maior, porque não foi curado as feridas, não foi tratado o que precisava ser tratado. Essa mulher, ela tem discernimento para saber que era espiritual, então ela vai buscar uma solução espiritual. Ela vai até Jesus clamar pela libertação da sua filha. E aqui, é claro, eu faço um destaque já na oração, porque a oração é uma das principais batalhas, armas, né, nessa batalha que nós estamos vivendo. A oração é uma arma poderosíssima nas batalhas espirituais, e você, professor, você pode aqui explorar muito essa questão da prática da oração para ver uma família liberta, para ver uma família vencendo as táticas do mal. E eu coloquei aqui: a oração, juntamente com a vigilância, nos dá o discernimento necessário para fecharmos as brechas e protegermos a nossa casa. Esteja atento com a atuação maligna. E aqui eu fiz questão de destacar algo muito importante. Como que nós identificamos essa atuação maligna? Onde existe mentira, ódio, idolatria, sentimento de morte, relativização da verdade, tantos outros males, aí existe opressão maligna. Tem pessoas que já se acostumaram tanto com a mentira dentro de casa que acham que não tem nada a ver com as forças do mal atuando. Se o diabo é o pai da mentira, como a palavra vai dizer, nós podemos ter essa certeza. Aonde existe mentira, aí existe uma atuação maligna. Seja mentira entre o casal, mentira entre os filhos, mentira entre pai e filho. Aonde há mentira, aí há atuação maligna. E isso é muito sério, professor. Também nós precisamos destacar, e eu fiz questão de falar da idolatria. Por quê? Por que eu falo da idolatria? Porque muitos pensam que a idolatria é apenas a estátua de gesso, né, que está lá na casa de um católico, a estátua que está lá na casa de um pagão, enfim. Também sabemos que é uma grande verdade, aonde existem imagens, aonde existe idolatria, aonde a verdadeira adoração não é destinada apenas ao Deus verdadeiro, nós sabemos que ali existe forças malignas atuando. Desde sempre, é só você olhar a história do povo de Deus, as tentativas do nosso adversário de confundir, de enganar, era também levar o povo para a idolatria, que era consequência de relacionamentos aí com povos errados, com gente pagã. Mas enfim, muitas vezes hoje, a idolatria manifesta de uma outra maneira. Tem pessoas que no trono do coração têm colocado um time de futebol, têm colocado uma série de televisão, têm colocado até mesmo um partido político. Não estou dizendo, né, que de uma família que digamos assim, luta para que um político seja eleito, não estou falando disso, mas tem famílias onde no trono do coração colocaram sim partido político, um time de futebol, ou tantas outras coisas, né? Ou tantas outras práticas que se tocar naquilo ali dá briga, né? Se tocar naquilo ali dá confusão. Às vezes tem pessoas que se ouvem alguém blasfemando o nome de Jesus, não está nem aí, mas se você falar de um político, se você falar de um partido político, de um time de futebol, a briga está instalada. Isso mostra que são sim tipos de idolatrias que têm afastado as pessoas de Deus, e ali existe a atuação maligna. Coloquei também, né, sentimentos de morte. Não é normal um adolescente querendo a morte, você achar que está tudo bem, que não existe força maligna, é só alguns hormônios que precisam ser regulados. Não. Vigia, ora sobre isso. E claro, você, professor, precisa mostrar no dia a dia essas realidades da atuação maligna.
a questão da relativização da verdade, onde não tem mais certo e errado, o pecado deixou de ser pecado. Há uma atuação maligna, espíritos de confusão, espíritos de engano atuando, e tudo isso precisa ser destacado. E falo no 2.3 desse encontro da mulher cananeia com Jesus, falando que ela transformou o problema em experiência, ou seja, quando nós colocamos as nossas dificuldades aos pés do Senhor, nós temos grandes oportunidades de crescer espiritualmente, de ter uma experiência com Deus, de sermos ali impactados com a graça do Senhor. Portanto, professor, nesse 2.3, você mostra para uma família, você ensina os seus alunos que se por acaso está acontecendo alguma opressão maligna na família, ali também existe uma oportunidade de ver a atuação divina no processo de libertação. Essa batalha vai trazer crescimento espiritual, vai trazer a necessidade de uma busca por um conhecimento maior a respeito de Deus e da vida cristã. Consequentemente, é um privilégio que vem acompanhado com essa adversidade. Então, orienta isso aos seus alunos. O aplicando o texto, eu coloquei assim: negligenciar o mundo espiritual não te imuniza dos ataques demoníacos. Isso é muito importante, porque tem pessoas que acham que se negar que não existe demônios, que os demônios não estão atacando, os demônios vão cruzar o braço e não fazer nada. Não, eles continuam sendo demônios e vão lutar pela destruição. Busque discernimento em Deus para contra-atacar com oração, jejum, as forças do mal. Daí eu faço uma pergunta: qual área da sua vida familiar você identifica que está sob o ataque maligno? Então, aqui você pode, professor, ao lançar essa pergunta, ouvir os seus alunos, né? Aonde está tendo atuação na sua família desses ataques malignos? É na vida financeira, é nos amigos, é no casamento, é nos filhos, na obediência dos filhos, é na questão de um vício, principalmente nas questões virtuais. Então, comece a identificar isso. E por fim, o ponto 3 vai falar justamente das armas de guerra espiritual. Eu coloquei aqui um destaque em duas. A primeira é a abnegação, porque essa mulher, ela literalmente demonstra que ela abriu mão dos seus deuses, ela abriu mão da sua própria reputação, porque ela faz um escândalo, todos ali estavam vendo o que ela fazia. Imagine só uma mulher que é de um lugar pagão, de uma família pagã, de uma cultura pagã, de repente ela abre mão de tudo aquilo e começa a chamar Jesus como o Messias, né? O filho de Davi, o prometido de Deus. Ou seja, é uma manifestação pública de fé. Ela então estava abrindo mão dos seus deuses, daquilo que não era certo, daquilo que não servia para ela, e coloca a fé unicamente em Jesus. E aqui, o que você, professor, vai destacar? Que sim, essa é uma arma de guerra, porque quando eu escolho algo, eu preciso também abrir mão de outro algo. Se eu escolho o A, é porque eu abri mão do B. Então, nós precisamos aqui destacar justamente isso. Quando eu escolho o Senhor, é necessário que eu abra mão de outros deuses. Quando eu escolho fazer a vontade de Deus, eu preciso abrir mão do pecado. Eu preciso abrir mão de tudo aquilo que desagrada o Deus a qual eu escolhi. Ou seja, consequentemente, esse processo aproxima as famílias de Deus, fortalece elas em Deus, enquanto elas estão abrindo mão de todas as coisas que as afastava de Deus. Eu fiz questão também de destacar aqui sobre essa mulher, numa cultura onde a mulher não podia nem falar em público com um homem estranho, ela age ousadamente ao chamar o Senhor como filho de Davi, e depois o texto diz que ela se prostra e ela o adora. E, então é um ato de coragem que nós vamos ver essa mulher tomando, e é também o que nós precisamos fazer se queremos vencer as guerras espirituais. Enfatiza, professor, que não existe a possibilidade de uma família vencer as batalhas espirituais enquanto ainda estão abraçados com o pecado. Eles não vão se fortalecer em Deus, não terão autoridade sobre as forças malignas, sobre as forças satânicas, se estiverem envolvidos com coisas erradas, praticando coisas erradas, flertando com o mal. É impossível, tá? E a segunda coisa que eu destaco aqui, que é o 3.2, é a questão da perseverança e oração. Nós vemos pelo menos,
3 barreiras que essa mulher ultrapassou. A primeira foi o próprio silêncio de Jesus, porque ela começa a gritar inicialmente, Jesus não fala nada. Eu destaquei aqui um risco que muitas vezes nós temos, que é confundir o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Não, Deus muitas vezes não responde de imediato, mas Ele está agindo. Ele está lá. Nós precisamos perseverar e continuar buscando. Segunda coisa foi a insensibilidade dos discípulos, né? A expressão dos discípulos para Jesus é: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ou seja, os discípulos também não entenderam o grau da dor e aflição daquela mulher, o que muitas vezes vai acontecer. Pessoas que estão ao nosso redor não vão estar nem aí para a nossa dor, não vão saber quantas lágrimas essa família tem derramado, ou o nível de atuação maligna dentro daquela casa. E aquela mulher, ela perseverou ainda mais quando Jesus, então, coloca esse terceiro desafio, que foi a afirmação dele: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar o cachorrinho. Mas a resposta dessa mulher surpreende Jesus, porque ela pega essa palavra que Jesus usa no diminutivo para cachorro, insinuando que era um cachorro doméstico, um cão de casa, na nossa linguagem de hoje, um pet. Ela pega essa palavra e ela diz: pois é, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E quando ela fala isso, Jesus se surpreende: ô mulher, grande é a tua fé, vai que aconteça conforme tu queres. Ou seja, ela recebe a bênção, ela alcança a bênção, ela vence aquela batalha justamente porque ela decide perseverar. As batalhas espirituais exigem perseverança. Professor, traga essa realidade da perseverança de uma maneira bem clara nesse ponto, mostrando que sim, o nosso adversário, ele não vai cruzar os braços e sair correndo na primeira investida, na primeira resposta que você dá. É uma guerra, é uma batalha, são muitos os ataques, são muitas as defesas, são muitas as maneiras que nós precisamos estar envolvidos nessa guerra, mas nós temos uma garantia: maior é aquele que está conosco. E por isso eu coloquei perseverança e oração, porque a oração faz toda a diferença nessas batalhas espirituais. Por fim, aplicando o texto, eu coloquei assim: persevere nesta batalha para que você ouça também esse recado dos céus, afirmando que se faça contigo o que tu queres. O que te fez animar nas batalhas pela família? E aqui é uma oportunidade de você, professor, junto com seus alunos, identificar qual foi o momento, qual foi a barreira que se levantou, que houve a desistência, para numa próxima guerra a pessoa vencer e superar essa barreira. Como você pode superar o desânimo e persistir até alcançar a vitória. E a conclusão, eu falo justamente na conclusão a respeito dos extremos, pessoas que colocam tudo nas costas do diabo, né? Tudo que acontece, a culpa é do diabo. E nem sempre é assim. Muitas vezes, as adversidades que enfrentamos foi escolhas erradas que nós fizemos, envolvimento errado que nós tivemos com pessoas que não deveriam. Isso traz problemas, que precisam ser solucionados também. Mas nem tudo, né, como as pessoas querem dizer, tudo é o diabo. Qualquer coisa que acontece, a culpa é do diabo. Mas outros caem no outro extremo, que é negligenciar os ataques malignos, negligenciar a sagacidade e a atuação demoníaca, o que também é um outro erro. Nós precisamos estar equilibrados, tendo discernimento. E a oração e o contato com Deus vai nos trazer o discernimento necessário para nós identificarmos as áreas que precisam realmente ali de uma resposta à altura, buscar o Senhor e ver de fato a bênção acontecendo e chegando na nossa casa. Então, eu dei mais ou menos aí a orientação, professor, para você seguir nessa lição, uma lição muito importante para você falar da batalha espiritual contra a família. Que Deus vos abençoe e até semana que vem.